Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a tentar ocupar com as capitanias, não deu muito certo. Eles não conseguiram avançar para dentro. Por quê? Porque, tipo, o território era muito difícil, tinha muita riqueza já aqui. Não, eles estavam na costa, você não conseguia penetrar. Você tinha o problema dos índios, das doenças, das barreiras. Você não, assim, as capitanias, né, elas eram muito longas aqui para você entrar para dentro. A parte mais fácil de você atravessar e entrar para lá era aqui embaixo. E aí, então, os portugueses chegam aqui por São Paulo, só que eles se deparam com outro obstáculo, que é a Serra do Mar. Exato. Tiveram que subir a Serra do Mar. O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando riqueza. Na verdade, tinha uma lenda que dizia que tinha uma montanha de prata. Isso, que era uma montanha inteira de prata com muita riqueza e que tinha um grande império com muitos minerais, muito ouro, prata e tudo mais. Onde que era essa montanha de prata? Era o Império Inca, que estava aqui, em Cusco. E aí, os brasileiros, né, os portugueses, né, eles descobrem que tem uma trilha que chama Peabiru. E as trilhas do Peabiru são umas trilhas de lendas de índios que sabiam o caminho para chegar até essa montanha. E essa tá longe pra caramba. E essa tá aqui, ó. Quer ver a trilha? Não, acho que tá nesse outro. Peraí. Tem um só do Brasil, né? Tem esse daqui das trilhas, isso. Vou trazer esse porque... Tem uma perguntinha aqui do Fernando de Luca, que eu acho que tem a ver, que ele justamente perguntou pediu para perguntar para o professor se ele acredita que os portugueses sabiam que existia terra aqui e por isso empurraram o tratado mais para o oeste. Não, na verdade foi calculado por Cabo Verde, né? Então não acho que eles tinham essa noção. Foi uma conta ali. Tanto que eles não pegaram tanto aqui do espaço. Ó, Tordesilhas está aqui nesse mapa maior, dá para ver bem. Dava para ter ido mais, né? Olha o que tinha para lá, né? Então, não sei. Caminho do Peabiru. Era o caminho que os índios sabiam para chegar lá. Esse caminho ele vinha de 3 lugares. Ou de São Vicente, Cananéia, ou de Florianópolis. Essa linha roxa aqui. Tá dando para ver? Acho que tá um reflexo, né? Ó. Aqui dá pra ver, Tá? E aí ele atravessava aqui pelo Paraná, entrava dentro do Paraguai, subia aqui por cima do Paraguai até fazer a volta na Bolívia e subindo até chegar em Cusco. Aleixo Garcia, um português que naufragou aqui em 1516, se eu não me engano, ele naufragou e ficou aqui preso vivendo com os índios. E os índios falaram para ele, ele conseguiu descobrir que eles sabiam a trilha e ele foi com eles fazer o caminho. Ele demorou 1 ano e meio e chegou lá e descobriu e viu. Pegou um monte de joias de ouro e trouxe de volta. No caminho de volta ele foi morto. E uma parte da expedição quem estava com ele, dos outros portugueses, levaram de volta e chegaram e falaram assim, contaram para Portugal. Existe, o negócio é real, a montanha de prata tá lá. Aí, beleza, eles mandaram o Martim, que era o dono da capitania já de São Vicente, que era São Paulo, em 1550, acho, ou 60. Bom, não, e 30, desculpa. Aí ele veio em 1530 e aí ele organizou 2 expedições para tentar chegar lá. A primeira, todo mundo morreu, não conseguiu, foram mortos por outros índios. E a segunda desapareceu. Ele achou que ia conseguir, decidiu voltar para Portugal e falar, não consegui. Mas aí todo mundo falou, existe um negócio, a gente precisa chegar lá. Nesse mesmo tempo, o que acontece? O Pizarro, e aí, vamos voltar lá só para eu... Porque senão a gente não vai... deixa esse daqui por baixo. Ó. Tá. O Pizarro, que era o espanhol, estava lá no Panamá. E aí ele sai do Panamá, dá uma parada aqui no Equador, depois vem para o Peru, entra, e aí caminha mais um pouco e chega em Cajamarca. Cajamarca não era a capital do Império Inca, né? Era Cusco. Mas o imperador, o Atahualpa, estava aqui na capital. E esse é o primeiro grande encontro entre a civilização europeia com a civilização antiga do mundo, né, das Américas.
E nesse encontro, e essa é uma história que... Isso foi antes do encontro com os astecas lá em Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. E só que isso daqui acontece, é contada, essa história é muito boa, ela é contada no livro Armas, Germes e Aço, que é um livro que eu mais recomendo, que é uma leitura básica. Armas, Germes e Aço. Do Jared Diamond. É uma leitura básica sobre geopolítica. Você quer ler geopolítica, você tem que ler esse livro. E ele conta, e a pergunta que ele tenta responder no livro é a seguinte: por que os europeus colonizaram as Américas e não as Américas colonizaram a Europa? E a explicação dele tem a ver com aquela orientação dos continentes. A explicação final. Conta o final do livro, mas ele é um geopolítico. Que inspirou o Harari até. O Harari fala que escreveu o Sapiens depois que ele leu o Guns, Germs and Steel, Armas, Germes e Aço. Tem que ler o Armas, Germes e Aço. E aí ele chega aqui e ele pede para conversar com o Atahualpa. E os assessores dele falam, não, são 160 caras ali, eram 168 homens, alguns cavalos e tal. Falam, meu, esses caras não são uma ameaça, eles eram 80 mil. Tá. Falaram, não tem problema. E vão lá e vai encontrar com ele. O que o Pizarro faz? Captura ele, sequestra o rei e começa a extrair todo tipo de recompensa e roubar ele sem parar, e vai batalhando e ganhando, travando conflitos e batalhas com cidade a cidade, e vai conquistando e conquista o Império Inca. E a pergunta, né, nesse momento é como que ele conseguiu fazer isso? Um pouco... Primeiro, por que o Atahualpa estava ali? E a resposta que eu te disse antes: por causa de uma epidemia de varíola. Os portugueses, né, os europeus trouxeram a varíola e contaminou os índios, e morreu os herdeiros principais. E aí outros dois caras que não estavam ali na linha sucessória imediata subiram para o trono e gerou uma guerra civil. Então o rei, o imperador, estava ali numa guerra civil. Por isso que ele estava em Cajamarca, onde o Pizarro chegou. Então essa é a primeira explicação. Por que mais que ele deu certo? Porque eles tinham cavalos, montaria, armas de aço, e eles tinham escrita. Eram muito mais malandros e espertos do que o Atahualpa e os Incas. Entendi. Bom, moral da história é que os espanhóis vão lá e conquistam a Montanha de Prata. E conquistam toda a riqueza, e os portugueses não conseguiram. Falaram, pô, agora a gente se deu mal, né? Mas nesse processo de caminhar para dentro, eles começaram a acessar o Rio Paraguai, encontrar um pouco desse interior e dessas regiões. E como o objetivo era encontrar essas riquezas, sabiam que tinha, vai que tem outras, e vamos tentar chegar lá ainda. Eles queriam chegar. E aí os portugueses começam a promover expedições para dentro do interior do território, que são as entradas. E as entradas são patrocinadas pela coroa portuguesa. E elas estavam respeitando o limite do Tratado de Tordesilhas. Certo. Então, oficialmente, não era para ela entrar muito mais para dentro. Só que aí nós vamos ter uma situação que é a União Ibérica, que os dois reinados de Portugal e de Espanha se unem. Então, os dois lados é o mesmo dono, são o mesmo time, é a mesma coisa, é o mesmo reinado. Então, os dois reinados foram preservados, mas eles estavam juntos, unidos, então não tinha mais rivalidade entre eles. Entendi. Então, a história da limitação de fronteira do tratado, ela é meio que deixada de lado. Isso libera os portugueses, inclusive com o incentivo dos espanhóis. Ah, é? A primeira coisa que eles fazem é separar e criam um outro estado, além do estado brasileiro, eles criam o estado do Maranhão e do Grão-Pará, para tentar dar mais autonomia para dois lugares, com novas pessoas ali, para ver se eles conseguem entrar e penetrar mais adiante. Por quê? Porque você estava vendo as ameaças estrangeiras. Então você tinha os franceses, ingleses e holandeses ocupando. Primeiro que os franceses vão lá e ocupam o Rio de Janeiro. E ficam aqui 5 anos. Aí os portugueses descobrem que eles estão lá, vão lá e expulsam. Mas aí os portugueses já estão mais lá para cima, no Maranhão, e perto ali de Belém. E os holandeses também. Aí os portugueses expulsam os franceses de novo e os franceses sobem. Franceses ou holandeses? Primeiro os franceses. Depois. E aí quando os franceses são expulsos, eles comentam, falam assim, mas porra, ali mais pra cima, em Belém tem holandês, tem inglês, os caras, já dominaram tudo ali. Aí os portugueses falam, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Os franceses, quando são expulsos novamente, eles sobem
Falam, bom, já tá tudo ocupado com inglês, holandês e os portugueses já me expulsaram. Então, aí os franceses vão parar aqui, que é a Guiana Francesa. Que é onde eles ficam até aqui, né? A Guiana Francesa. Bom, e aí os portugueses vão lá e precisam construir, então, um forte e tirar os ingleses e holandeses. Aí expulsam os ingleses, expulsam os holandeses e começam a construir um forte. E um dos primeiros fortes aqui importantes é o de Belém. Fundam a cidade de Belém, que está bem na linha do Tratado de Tordesilhas e do acesso da bacia mais importante, que é a bacia amazônica. Porque ela corta e entra para dentro do território. Você tem duas grandes avenidas para entrar nesse território aqui gigante, que é a Bacia do Prata e a Bacia Amazônica. Tá. E esses são os outros dois antagonismos. Lembra que eu te falei que tinha dois antagonismos? Que era o Atlântico e o Pacífico. Certo. Por que antagonismos? Porque um tá de costas pro outro, você não consegue conversar. Você tem dois outros antagonismos, não leste-oeste, mas norte-sul. São duas grandes bacias. A Bacia do Prata e a Bacia Amazônica. E por que elas são antagonistas e não... Porque elas estão sobrepostas, elas não se encontram. elas não se encontram. Elas não se encostam. E elas são grandes redes de navegação. Uma delas, ela caminha muito mais para dentro, né? Para o oeste. E a outra é muito mais para o norte. Claro que a Amazônica ela também desce bastante. Então ela também vai para o sul. E elas chegam muito perto uma da outra. Ah, é? Que é aqui, ó. Mas isso daqui eu vou falar mais para frente. Tá. Que é quando eu... Tem uma hora aqui que isso daqui é um plano, inclusive, assim, muito importante para o Brasil conseguir fazer isso. E até hoje a gente não fez. Porque a gente as pessoas não estão valorizando quais são os antagonismos que têm que ser unificados. Porque esses antagonismos bloqueiam, separam e dividem o continente em partes, em 4 partes. E essas 4 partes precisam ser acessadas. Bom, dentro dessa mesma teoria do Travassos, que foi lá e tentou trazer a teoria do Mackinder para cá, que era o quê? Qual que é a teoria do Mackinder? Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. Quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. A Ilha Mundo é a Eurásia. Para você controlar o Heartland, você precisa controlar o leste europeu. Tá. Ou seja, existe um lugar estratégico que é o coração da Terra, que dali você controlaria o mundo. Essa é a teoria do Mackinder. O Travassos pegou essa teoria e virou e falou assim, vamos aplicar ela na América do Sul. Onde é o Heartland da América do Sul? Aí que tá. Isso. E aí ele começou, para desenhar o Heartland, o que ele fez? Ele mostrou os antagonismos. Norte, Sul, Leste, Oeste. Onde estaria o Heartland? O Heartland é o ponto que... É aqui? Bolívia. Bolívia? Tem um triângulo aqui entre Cochabamba, Sucre e Santa Cruz de la Sierra, que esse é o coração da América do Sul. As pessoas falam assim, pô, mas a Bolívia é um país sem saída para o mar, pobre, difícil, com uma geografia complicada, Reni. Mas a existência o Heartland em si, a potência não está nele. A potência está no valor onde ele está localizado. Não é necessariamente para ele, dali, conseguir dominar, porque ele está numa desvantagem muito pequena. Primeiro que ele é um estado sem saída para o mar. Estados sem saída para o mar são os mais pobres do mundo. São os mais problemáticos, os que têm mais dificuldade de se desenvolver. Os dois mais complicados da América do Sul é a Bolívia e o Paraguai. Os dois que não têm saída para o mar. E a Bolívia ainda tem todo esse território, né? Com altiplano, com a cordilheira, com a floresta. É um território super difícil. Então, não é a Bolívia da onde ela está, ela vai dominar a América do Sul. Mas para o Brasil ou para a Argentina, quem dominar isso daqui, dominaria a América do Sul. Entendi. E aí começa a disputa geopolítica da preocupação. Se aqui é o coração, a gente tem que ter o coração. Tá perto de lá. Claro que, né, eu estou contando um pouco da história lá de trás, desde do começo da colonização até... isso daqui é uma teoria nova, recente, né? Tipo assim, muito tempo depois. Mas se percebia que tinha que avançar para dentro e cada um estava tentando com as vantagens que tinha. Então os argentinos, os espanhóis que estavam aqui desse lado, estavam vendo que eles tinham um rio, tal, eles tinham outros caminhos por aqui.
E estavam querendo acessar mais para dentro também, mais para cima. E nós do nosso jeito. O nosso jeito era mais difícil, porque a gente tinha que atravessar a Serra do Mar, andar tudo aqui para chegar ali. Tanto que a gente chegou até depois. Claro, eles já estavam vindo do outro lado, então estava diferente. Bom, voltando para a nossa história do primeiro imperativo, né? O que eu estou falando para quem está acompanhando? Eu estou explicando como que a gente ficou do tamanho que a gente ficou. Certo. Então, a primeira parte a gente estava tentando encontrar a montanha de prata, a riqueza dos minérios. Não deu certo por ali, mas nós fundamos o acesso à Bacia do Prata, o nosso acesso. Porque nesses caminhos, nessas entradas, e depois das entradas, literalmente, que eram as expedições da coroa, vieram as bandeiras. Qual a diferença? As bandeiras eram privadas. As entradas eram da coroa. E as bandeiras, como eram privadas, que eram os bandeirantes, elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Eu estou desbravando aqui. Claro. E eles saíram de São Paulo, começando daqui, para tentar chegar, e desde o começo, desde o Aleixo, depois do Martim. Então eles pegaram a rodovia dos Bandeirantes, foram embora não é? e começaram a desbravar. Quais eram os interesses deles? Os interesses eram os recursos naturais. Mas minérios. Ainda com a ideia de ouro, de cidade de prata, essas coisas também estavam na cabeça deles. Queriam achar ouro, queriam achar isso. E começou a acontecer uma coisa. Os escravos, o comércio de escravos começou a ser atacado por corsários, que são piratas dos outros países, né? França, Nesse Inglaterra. até aqui? Não, aqui, né? Que estava chegando. Tá. Começou a faltar e eles começaram a ir em busca de índios para escravizar e trazer para trabalhar na lavoura, né? De cana. Porque a história do Brasil, ela começa com uma economia de pau-brasil. Que, aliás, essa é uma história interessante de uma explicação de por que de colônia de exploração do nosso nome. A gente chama brasileiro. E a terminação eiro, o sufixo eiro, ele tem a ver com um profissional de uma determinada área. Por exemplo, engenheiro, padeiro. Então, o eiro quer dizer que você é um profissional daquilo. Exato. Brasil é o quê? É um pau, é uma madeira. Árvore, Então, o brasileiro é o profissional de extração da madeira, daquela espécie de madeira. Nenhum outro país do mundo tem o nome e o seu povo chamado por essa identificação, com essa terminação desse jeito associada a um recurso. Claramente, a gente não estava aqui associado com a terra. A gente estava associado a um recurso. Inglês, francês, tem a ver com o burguês, que é aquele que é da burguesia. Freguês, que é o que reside na freguesia. Ou o americano, que tem a ver com aquele que é originário daquele local. Sim. A gente não, a gente tinha a ver com a extração. Então a primeira extração é o pau-brasil. Depois a cana-de-açúcar. E aí, na primeira extração, né, eram só aqueles pontos, depois as capitanias. E aí começa a ter problema com a mão de obra para cana-de-açúcar aqui. E aí a gente começa a entrar para dentro. Os bandeirantes, as bandeiras e as entradas. Os bandeirantes tem até uma lenda que eles eram chamados de pés largos, né? Que eles andavam descalços. E desde jovens, então o pé deles ficava maior. E tanto que quando eles encontraram aqui em Minas, né, depois quando eles descobriram as minas e começaram a explorar os minérios, aparecem os portugueses com sapatos e eles chamavam eles de emboabas, que eram aves com plumas nos pés. E até a gente teve uma guerra das emboabas que foram entre os bandeirantes que estavam ali explorando os minérios e os portugueses que estavam no local. Sim. Uma curiosidade, enfim. Então, tá bom. Aí com isso nós conseguimos começar a entrar para dentro e começamos a ter acesso a Rio Paraná, Rio Paraguai. Esses bandeirantes, eles vinham para ficar ou eles vinham para tirar e ir embora? Tirar e voltar. Tirar e trazer. Tá. Eles estavam desbravando, né? Estavam descobrindo esses caminhos. O que tinha? Vamos escravizar índio. E vamos achar minério, vamos achar riqueza. Não era ficar com a propriedade, vou ficar aqui. Não, era trazer, não era aumentamos o nosso território e ficamos aqui. Eles estavam nessa missão de exploração. Entendi. Depois, então, dessa etapa que não deu certo o caminho por aqui,
eles continuam procurando. Qual foi a vantagem disso daqui, dessas primeiras tentativas? Nós conseguimos descobrir esses primeiros grandes rios. Então, os portugueses e o Brasil começam a acessar Rio Paraná, Paraguai, porque até então, né, os rios eles serviam de guias para você chegar nesses lugares. Certo. Os portugueses não usaram muito os rios e nem os espanhóis porque eles tinham medo dos índios, porque eles eram uma presa fácil dentro do rio. Mas se você seguisse ao lado, na margem do rio, o rio te mostrava para onde você tinha que ir. Porque por aqui você poderia chegar navegando e entrar muito mais perto aqui Muito do mais suposto fácil do Império que Inca. abrir a mata. Isso. Mas eles até mesmo no caminho aqui do Peabiru, essa parte aqui de Puerto Coçado até Corumbá, você poderia fazer com o Paraguai, navegando pelo Paraguai. Entendi. E eles fazem, na verdade, por fora. Ó, quer ver? Aqui, ó. O Paraguai está exatamente cortando aqui, no mesmo lugar da trilha, nesse pedaço, né? Bom, e aí então qual que é a próxima etapa? Não deu por aqui, aí eles começam a procurar desbravar por aqui. E aí eles descobrem Minas. E aí descobrem uma serra com muita riqueza e começam a retirar muito minério, muito ouro, muito diamante, valores atuais, tipo uns quase 3 bilhões. Absurdo de riqueza em ouro, em diamante mais de trilhão. Cara. De quantidade de diamante que foi retirado. E como que essas trilhas, né? Ou como que eles desenvolvem isso? Tem até a famosa a rota que sai de Minas para Paraty, né? Como Isso, que era o caminho velho, esse daqui. Então ele sai de São Paulo, né? E aí vai até Taubaté. Taubaté continua subindo até Ouro Preto. Exato. E ali exploram e voltam. E quando eles voltam, eles descem para Paraty. Por quê? Tipo, não tem ninguém no Rio. Então, Paraty é o lugar que eles vão navegar e levar de Paraty para o Rio para depois jogar para Portugal, mandar de volta para Portugal. Esse é o primeiro caminho, só que é meio complicado, né? Porque você vem aqui, desce, entra em Paraty, aí você não ia direto de Paraty até o Rio, você tinha que parar um pouco antes, entrar por terra para chegar no Rio, para ir do Rio, então você ir para lá. E aí a corte portuguesa vira e fala assim, não, vamos abrir um novo caminho melhor. O caminho real, né? Isso, e aí abre o caminho por Juiz de Fora, que é um novo caminho, mais curto, mais lógico. Então essa é a segunda etapa dessa expansão. Entendi. Primeira nós andamos para cá. Começamos a descobrir aqui as chegadas da Bacia do Prata. Mas aqui não achou muita riqueza. Não achou algumas coisas, mas não achou aquele caminho e tal. Mas chegou perto do rio, dos rios, que eram importantes. Aí subimos para Minas. E aí, com a importância que a riqueza, né, de minérios isso daqui gerou, atraiu. A capital já não podia ser mais aqui. Entendi. Porque aí era perigoso. Você já tinha ameaça dos espanhóis aqui, você tinha os índios, você tinha tanta riqueza, então vamos mudar a capital para o Rio. E aí mudou a capital para o Rio. Então essa já é uma mudança. E aí depois vem aquela etapa de avanço aqui do norte. Então, percebe? Os portugueses estão começando a consolidar a posição aqui nesse pedaço. E já está indo bem. Então, até aí eles estão ok. Estamos indo assim, razoavelmente, estamos descobrindo os caminhos, estamos chegando. Aí você tem uma grande expedição, várias vão acontecendo com os bandeirantes, mas uma delas é muito importante, que é a do Raposo Tavares. E essa é a última expedição dele e a maior de todas. E nessa expedição é a maior expedição feita no continente e ele dá a volta no Brasil inteiro. Então ele sai daqui de São Paulo e ele atravessa o estado de São Paulo, pega o Tietê e tal, vai parar no Mato Grosso, passa por Corumbá, vai subindo, Mato Grosso do Sul, depois vai para o Mato Grosso, vem aqui em Rondônia e aí já pega os rios afluentes da Amazônia, sobe e sai. Nossa. Em Belém. Ele demora 3 anos nessa expedição, quando a mulher dele nem reconhece ele. Mas o que ele faz? Ele desbrava o Brasil. E ele mostra o tamanho desse interior e o que tem.
e como que é possível conectar isso daqui com o centro e a parte de cima com a parte de baixo. É de extrema importância. Mas ele tem anotações, ele faz o quê? Ele vai indo e tipo, ele já tinha ido um pouco, ele sabia algumas coisas e tal, mas ele decide desbravar e assim, ele era chamado de Raposo Tavares o Velho. Ele tinha 50 anos e, assim, né? O cara foi e conectou. Qual a importância geopolítica disso? Porque ele conecta primeiro o centro do Brasil. Ele acessa o centro do Brasil. E depois que não era Brasil ainda. Não era. Mas era terra de ninguém? Então, mas aí o que acontece? Não conta essa parte, né? A gente tem a ruptura da União Ibérica. Ela chega no fim e aí eles se separam. Só que aí os caras falam assim, mas espera aí, e agora vale o quê? A gente já entrou aqui, o que acontece? A limite estava aqui, Tordesilhas está aqui. E nós ficamos mais ou menos uns 100 anos sem resolver isso com a Espanha. Nossa. E a gente vai andando e continua desbravando. Só que o que ele faz é que ele conecta partes da Bacia do Prata. Não conecta fisicamente, mas ele passa pela Bacia do Prata e pela Bacia Amazônica. E entra na Amazônia e entra no centro do Brasil. Então, a importância geopolítica é que ele olha para o coração da América do Sul, coração do Brasil. Exato. E ele vai chegando, né, juntando essas partes. Aí nós temos um tratado de Madrid que vira e fala o seguinte, depois de 100 anos daquela história, dessa dúvida toda, fala assim, não dá mais pra gente considerar Tordesilhas, porque, isso já ficou pra trás, já tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aqui, como é que a gente vai dividir isso? Aí eles usam o princípio do utis posseditis, que é, vamos dividir a terra de acordo com quem está presente nela. E aí, os portugueses, trabalhando nisso, foram lá e construíram um monte de fortes. Foram construindo um monte de fortes. E aí os fortes muito importantes. Território. Isso. Coimbra, aqui. Aqui outro. Percebe onde estão os fortes brasileiros? E aqui embaixo, esse daqui... Coimbra, esse é muito importante porque vem até o Mato Grosso, né? E é onde a bacia amazônica está chegando no final e a bacia do Prata está chegando... quase encontrando. Então esse é muito crítico porque ele estabelece o marco talvez não mais adentro, mas mais central do Brasil, ao mesmo tempo que o de Belém, né, e o daqui da Foz do Amazonas também tem relevância porque eles conquistam e determinam que então o Amazonas é brasileiro. O que acontece nessa divisão? Nessa hora tá claro então que o Prata é espanhol e o Amazonas é brasileiro. E aí, ok, dividimos, tá estabelecido, é isso mesmo, tá bom, tá desse tamanho. Mas o pessoal ficou satisfeito com isso? Porque me parece uma divisão. Eles não tinham conseguido chegar, eles estavam mais preocupados com as outras coisas deles aqui. Eles tinham muita terra pra lá, porque era tudo Espanha, né? Entendi. Você tinha tudo aqui. Eles parecia uma coisa... assim, né? O Brasil estava numa vantagem, os portugueses estavam numa vantagem de acessar isso daqui. Porque eles estavam num lugar que tinha mais abertura, os outros estavam mais para baixo. Entendi. Mas eles estavam numa vantagem de chegar aqui, tanto que eles chegaram aqui primeiro. Isso preocupava o Brasil, por isso que o Brasil tentou, né, entrar o máximo que podia. Bom, com isso, a gente estabelece o primeiro imperativo do Brasil, que é o quê? Expandir o território. A gente precisa crescer e precisa ter mais terra, porque aqui não ia dar. Esse processo todo, ele leva um tempo. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cuquier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.